Oi, gente, Colofé, tudo bom? Mucuyu, Mutumbá, Saravá, Urê e todas as saudações de respeito a todos que estão aí do outro lado. Eu estive sumido agora um tempinho porque estava em obrigação na minha casa e quando eu estou em obrigação, infelizmente, celular, televisão, essas coisas não funcionam para mim. São mais ou menos agora acho umas 3 e pouca da manhã e eu resolvi parar. Peguei o... Nossa, é o cansaço, gente, desculpa. Peguei o suporte para botar o celular, por quê? Eu estava aqui cortando, estou cortando mais ou menos umas 21 mudas de ração completa, entre calçolão, camisul, saia, pano da costa. E aí me veio na minha cabeça a época que eu fiz santo. Quando eu fiz santo, infelizmente, a nossa juventude, eu falo nossa, do povo de 77, 78, 79, a gente teve uma época bem difícil no Brasil, entendeu? A economia não girava com facilidade de ajuda como gira hoje. Mesmo hoje com algumas dificuldades, a economia gira com facilidade de ajuda. Então me veio à mente a questão da resiliência, cara. Às vezes todo mundo fala que os meus vídeos eles são muito direcionados à crítica, mas eu aprendi que dentro da crítica a gente consegue chegar dentro de um determinado fator muito legal. Hoje eu venho falar sobre a resiliência, que nada mais é que o ato de você passar por um sofrimento, uma dor, uma dificuldade, alguma escassez de algo, algum estresse, e você ter que estimular o seu corpo, a dopamina, a noradrenalina, entre outras aminas da vida aí, para você cocriar uma situação. E a resiliência ela é muito ligada à nossa vocação de zelador espiritual. Porque como eu posso ser zelador e dizer ao outro que algo vai melhorar através de uma obrigação, se eu somente lidar com a facilidade, estiver lidando com a facilidade do preciso desse material, preciso desse valor, preciso dessa história, preciso de um carro. E antigamente, nossas bases ancestrais, se fala tanto de ancestralidade hoje, é a resiliência que o negro teve em reatividade a tudo, à escravidão, à fuga, aos quilombos. Eu até coloquei aqui no suporte, vou mostrar para vocês. Não consegui virar aqui a tela. Não vou conseguir, vou virar então ao contrário mesmo aqui, ó. Eu tô aqui, ó, cortando roupa de ração até agora. Por quê? Se eu fosse deixar que os meus filhos fossem comprar o tecido, seria muito prático. Vai lá, compra, traz tantas mudas de ração. Uma criadeira da minha casa é extremamente enjoada com costura, muito caprichosa. É aquela mulher que, de acordo com o santo, às vezes ela vai para a bacia, lavar roupa com a mão. Entre alguns filhos meus também são assim. Se eu deixasse meus filhos, que vão ter uma obrigação agora, no mês de novembro e dezembro, comprarem o tecido, de certa forma, eu deixaria que o custo ficasse mais alto. E eu não tive essa facilidade quando fui fazer santo. Tipo, na época, quando comprava tergal, acho que cretone, esses tipos de tecido, tudo era muito caro e as roupas eram mais conservadas. E onde eu quero chegar quando eu falo da resiliência, que é essa atitude de você passar por uma dificuldade e conseguir transformar aquilo numa nova capacidade, recomeçar, só que além de recomeçar, dividir isso com o outro. O mais importante de tudo isso é você dividir isso com o outro. Se você não divide com o outro, de nada valeu o seu aprendizado resiliente, né? Eu falo isso porque hoje se intitula, como zelador, somente aquele que joga, faz ebó, que faz um bori, que descobre, diz ao outro que ele vai amar, que ele vai crescer, que ele vai trabalhar. Porém, se ser zelador é ser pai é ser economista, é ser contabilista, é ser projetista, é ser engenheiro, é ser culinarista. Um pai não deixa faltar ao filho nem o alimento, nem a roupa, nem a comida, e quando ele tem pouquinho, ele vai saber reaproveitar, fazer acontecer, pintar e bordar. Quando eu falo da resiliência no candomblé, eu digo diretamente aos jovens que hoje, quando passam por uma frustração, são desertores. Então hoje tudo é culpa do vizinho, é a culpa da amiga, é a culpa do outro que tem olho grande, tem inveja. Mas esses jovens não foram forçados, como nós, geração mais velha, a ter que ter muita resiliência e transformar às vezes todo o salário de trabalho no compromisso com o lar, com a casa, arrumar tempo para estudo, ter que ter educação e ainda ter que transformar um pouquinho de tudo isso no nosso dízimo espiritual. Então, quando a gente trata da resiliência dentro do candomblé, a gente tem que tratar da capacidade de você pegar um limão, extrair dele um suco, se faltar doce, saber decorar aquele suco, saber dividir.
É muito interessante porque mesmo eu com 20 anos de santo, toda obrigação para mim é uma coisa muito mágica. Eu busco economia, eu busco aperto aqui, aperto ali, vejo o que está desnecessário, o que não é necessário. Afinal, é o sacrifício do outro que está em questão. Não é bonito lista grande, não é bonito excesso de gasto, não é bonito nada que seja de desperdício. Afinal, no candomblé, dentro dos reis, pelo menos a palavra resto não existe. Existe o que excede vai ser aproveitado para uma outra questão. Então, se a gente pega a nossa cultura ancestral e fala sobre a resiliência, a gente automaticamente vai estar pensando que eu posso ofertar o outro. Se hoje eu posso ter a inteligência de saber cortar um tecido, de saber juntar 3, 4 obrigações e comprar um rolo de tecido maior e dali fazer um lucro maior, se eu preciso de uma fita, de uma linha, de uma agulha e tudo isso em quantidade maior, sabendo conversar e juntar, você vai trazer ao outro a economia, eu não distribuo para o outro o famoso você se vira. E hoje em dia, infelizmente, a gente está aí para um futuro onde nós temos jovens que não passam por contrariedade nem frustrações, e quando passam, desertores. Passando por essa, não todos, né, claro, não classificando, tem muita gente aí do mais rico ao mais humilde com uma capacidade imensa para a coisa. Mas o que eu quero tocar mesmo é na questão de como a gente pode, como zelador, dizer ao outro que a vida dele vai melhorar se eu não tenho resiliência para poder provocar essa mudança. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa desempregada, não tinha dinheiro para o jogo, eu tinha feito alguns jogos, não me custava parar e dizimar aquilo, entendeu? E a pessoa não precisava trabalhar, tem boa vontade, tem bastante disciplina, mas não tinha energia. Isso ocasionou no caminho de negatividade. Eu fui, executei uns banhos dessa pessoa, isso era uma volta de umas 6:30 da tarde. 6:30, não, um pouco antes, perdão, umas 5 e pouca. A pessoa me chegou 11 horas da noite e falou assim, Doté, eu acho que o banho foi sarado, porque eu tenho uma entrevista de trabalho amanhã, me ligaram do nada no celular. Então, com certeza essa pessoa que passou por uma dificuldade, teve uma ajuda, ela vai saber quando ela estiver boa, mesmo que ela retorne não fazer uma ebol, para melhorar a estatística espiritual dela, eu tenho certeza que se ele for um resiliente, ele vai conseguir levar ao outro uma fatia disso. Então, vale a pena botar a mão na cabeça e pensar. Eu tenho andado sumido mesmo, por questão do compromisso espiritual. Como eu falei, são 3 e pouca da manhã, eu estou aqui cortando pano. Eu poderia dizer ao meu filho, ó, traga a sua roupa de ração, traga a sua lista, se vire. Mas, como eu fui de uma época onde eu fui praticante intenso da resiliência, eu acho que não custa. Claro, alguns vão ter a facilidade de poder bancar, comprar. Outros precisam da mesma obrigação e não vão ter essa facilidade. Não é tornar fácil o acesso ao candomblé, mas é tornar justo e tornar com um olhar de misericórdia. Eu acho que quando a gente consegue fazer dessa forma, a gente consegue levar uma projeção de história um pouquinho mais legal. Então, só queria falar isso com vocês, eu dividir com vocês, vou voltar aqui para o meu corte, porque não sou dos melhores costureiros, mas para poder servir ao outro, para ser pai, você tem que dar ao outro vestimenta, alimento, inteligência, ensinamento, educação e resistência. Se todo mundo pegar o que sabe e todo dia, mesmo que eu repita a mesma coisa todos os dias, aquilo tiver um ar de emoção, aquilo tiver um ar de início ou um ar de que não se torne casual, você está no caminho certo. E se você puder pegar essa expectativa de esperança e dar ao outro, as obrigações de Exu são a farofa, o galo o padê, a cachaça. Mas para cada um vai existir uma emotividade diferente. Então sejam resilientes, tratem do candomblé como uma pérola mais preciosa, mas tratem do outro e da expectativa do outro com o carinho que vocês gostariam de ser tratados. Um grande beijo, Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Aurê. Devo ficar sumido agora mais um tempo. Estou para começar uma nova série de obrigações. Aos amigos que estiveram na minha casa por esses dias, muito obrigado. Aos que ajudaram, muito obrigado. Aos que participaram, comutaram comigo uma alegria gigantesca, foi a iniciação do meu irmão. Também muito obrigado. Aguardo vocês lá em casa para a próxima festividade, devo postar no Facebook. Eu tenho procurado fazer festividades mais internas. Não que as pessoas não mereçam estar na minha casa, mas em tempos tão difíceis, onde a economia está tão abalada, é uma dificuldade gigantesca. E em sua maioria, os jovens que a gente cuida espiritualmente, eles estão vindo de uma educação de dependência de pai, mãe e avó. Você tem que ensinar aquele jovem que ele tem que
ter cunho para a vida futura. Nós dá melhor obrigação e não ensinar o filho a caminhar. Então, sejam resistentes, sejam verdadeiros. A gente não vende expectativa, a gente não vende história, a gente não vende ilusão, a gente vende realidade. É muito legal entender o que é orgânico, o que é inorgânico, para a gente não dar ao outro a expectativa de um sonho sem que o outro minimamente mexa na manivela do moinho. Um grande beijo. Deixa eu voltar aqui pro meu trampo, porque eu invento muito na minha cabeça, mas eu gosto de inventar porque isso vai me capacitando e vai me esforçando a ser um pouco melhor e dividir com o outro essa capacidade. Acho que é um dos melhores dons que nós, como zeladores, podemos ter. Chupa a cara amassada, chupa o cabelo despenteado, mas trabalhador carrega pedra no tempo de descanso. Grande beijo, Colofé, Mucuyu, Aurê, Butumbá, Saravá, e até um próximo encontro aqui com a gente. Beijo.